Era uma vez um homem que trabalhava numa fábrica a uns 30 minutos de distância da sua casa. Todos os dias esse homem pegava o mesmo ônibus no mesmo lugar, no mesmo horário. No ponto seguinte, entrava uma senhora, todos os dias pegando o mesmo ônibus que ele, no mesmo horário que ele, e essa senhora, ela sempre se dirigia a sentar perto da janela. Abria a janela, pegava um pacotinho e começava a jogar algumas coisinhas desse pacotinho durante o caminho. Um dia, o homem estava tão intrigado com aquilo que não se aguentou. Foi lá e perguntou para essa senhora: o que a senhora tanto joga todos os dias pela janela? E ela respondeu: eu jogo sementes. Jogo sementes de flores. Porque eu passo por aqui todos os dias, vejo esse caminho tão cinzento, tão sem graça, tão sem colorido, e eu gostaria de um dia passar por aqui e ver esse caminho cheio de flores. E esse homem perguntou para essa mulher: mas a senhora acha que isso vale a pena? Essas sementes não vão cair no asfalto, outros pneus de outros carros e ônibus vão passar por cima. Além disso, não serão regadas. A senhora acha que essas sementes vão dar fruto? Vão chegar a algum lugar? A senhora acha que o seu trabalho vai valer a pena? E essa senhora, muito confiante, respondeu para ele: meu filho, eu acho mesmo que vai valer a pena. Muitas vão se perder, mas algumas vão cair em terra fofa e vão germinar. E aí ele insistiu: mas precisa de água. Ela falou assim: bom, aí eu conto com a chuva. Mas a senhora acha que isso vai adiantar? E ela respondeu: olha, eu estou fazendo a minha parte. Porém, uma coisa é certa: se nunca ninguém fizer nada, aí é que não tem nada mesmo para germinar. Depois que ela respondeu esse homem, o que ela fez? Continuou jogando as sementes para fora da janela durante o caminho que o ônibus percorria. Esse homem saltou do ônibus e disse assim: coitadinha dessa senhora, deve estar já doidinha, achando que ela de repente tivesse meio senil. Um tempo se passou. Esse homem nunca mais viu essa senhora dentro do ônibus, mas um dia ele olhou pelo lado de fora da janela e viu um caminho cheio de flores. Estava tudo florido, estava tão lindo, e ele pensou assim: mas não é que deu certo? As sementes dela germinaram e o caminho agora está cheio de flores, está mais bonito. E aí, quando ele olhou aquele caminho florido e tão bonito, olhou, correu os olhos dentro do ônibus, mas mais uma vez ele não viu a senhora. E aí, como todo mundo pegava o mesmo ônibus no mesmo horário, indo na mesma direção, esse homem então se dirigiu até o cobrador e perguntou para ele: lembra daquela senhora que sentava na janela e ficava jogando coisinhas por lá? Nunca mais eu a vi, você sabe dela? E o cobrador disse assim: sei sim, ela faleceu tem mais ou menos um mês. Aí esse homem, meio compadecido, voltou para o banco dele, continuou olhando a paisagem, vendo aquelas flores no meio do caminho e perguntou assim: poxa, o que adiantou? Ela semeou, germinou, o caminho está bonito, está cheio de flores, mas ela mesma não está vendo o resultado do trabalho dela. Logo depois que ele pensou isso, ele viu algumas crianças dentro do ônibus e elas estavam comentando sobre as flores, que estava tudo colorido, e outras pessoas também começaram a perceber que o caminho ficou muito mais agradável, ficou muito mais bonito. Então esse homem entendeu que, embora aquela senhora ela não viveu o suficiente para ver o resultado da sua semeadura, mas que o seu trabalho valeu a pena. Não para ela, mas para aqueles que vieram e que ainda viriam mais pessoas depois dela. Ele então entendeu aquilo que ela disse para ele: eu conto com a chuva, mas eu estou fazendo a minha parte. E ele viu que a parte que ela fez é uma parte que deixou beleza para as pessoas poderem contemplar, deixou a riqueza dela ali, deixou o trabalho dela ali, fez a história dela.
Para aqueles que souberam que o que ela jogava era semente, na intenção de fazer aquele percurso mais bonito, ela automaticamente também se fez eternizada dentro do coração de cada uma dessas pessoas. Aquelas que viam as flores e não sabiam de onde vinham, de qualquer maneira, ela estava presente naquela beleza que ela estava oferecendo àquelas crianças, por exemplo, que estavam tão maravilhadas com tantas flores, perguntando qual o nome dessa flor, falava com a mamãe, com o papai, olha aquela também, como é bonitinha. Então, o trabalho da semeadura dessa senhora se prolongou por gerações, transformou a viagem e o caminho de tantas pessoas. Assim como todos nós aqui somos peregrinos e estrangeiros, estamos nesse caminho dessa dimensão terrena, mas que nós podemos melhorar, fazer coisas para que não só o nosso caminho seja melhor. Ela mesma não viu as flores, mas ela proporcionou um caminho muito mais bonito para aqueles que ainda viriam e continuariam naquele caminho. E aí, sabe o que o homem fez? Ele passou então, depois que viu as flores dela, a levar também um saquinho de semente, se sentar à beira da janela e continuou o trabalho daquela senhora. Assim, ele deu continuidade àquele carinho, àquele amor, àquela esperança dela, àquela delicadeza. Ele foi levando beleza para a vida de outras pessoas. E aí com isso a gente vê que os frutos, eles dependem da nossa semeadura. Entre o semear e o florescer há um processo. E esse processo vai germinando. Muitas vezes não somos nós que colhemos as flores, mas a gente deixa elas no caminho para outras pessoas. Muitas coisas a gente às vezes tenta dar para alguém. A gente não sabe qual o resultado daquela nossa doação, mas a gente espera que aquela doação produza frutos, que as pessoas venham a colher frutos daquilo que a gente semeou. Uma bondade, um abraço, um carinho, um apoio, um estar junto, um ajudar na doença, na saúde, na alegria. Muitas vezes a gente acha que é só o momento, mas os momentos eles se eternizam. Quando a gente semeia boas sementes, a gente vai colher bons frutos. Os bons frutos chegarão até nós. Pode até não ser o fruto daquela semente que a gente plantou, mas a gente estimulou. Então lá na frente terão outras pessoas semeando também. Teremos frutos que poderão vir das mãos de outras pessoas, mas a gente também vai saber que tem gente que está colhendo os frutos das sementes que a gente plantou. E assim foi o que Jesus nos ensinou. A lei da semeadura. Semeie agora, porque você vai colher lá na frente. As sementes de agora são as colheitas certas do futuro. Viu? Não desista, não canse. E mesmo quando você estiver fazendo um trabalho, que alguém diga assim para você, mas de que adianta esse trabalho? Precisa da chuva, como ele disse, precisa da terra, a senhora está jogando no asfalto, vai rolar pneu em cima. Muitas vezes a gente quer produzir alguma coisa de bom e algumas pessoas vêm e tentam tirar essa nossa alegria, roubar essa nossa esperança. Mas se o teu coração diz que aquilo é bom e que você deve fazer, você responda como ela respondeu para ele. Olha, eu estou fazendo a minha parte. E eu acredito que a minha parte, mesmo que muitas sementes possam se perder, algumas eu sei que vão germinar. Então é isso. Fica com Deus. Essa era a minha história do Era Uma Vez para vocês. Tchau.